A paz do Senhor Jesus seja com vocês, amém. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que se encontra aqui no meu canal. Nosso canal, desde já gostaria de pedir o seu like, seu depoimento, seu compartilhamento, seu apoio. Eu conto com o apoio de cada um de vocês, por isso o canal permanece seguindo adiante. Eu costumo dizer, não é mérito meu, é o apoio de vocês, não é mérito nosso, é graça de Deus, né? Para que a gente possa continuar abençoando outras vidas. Vamos lá? Em nome de Jesus, pessoas narcisistas não se sentem mal com o mal que eles causam na vida de outras pessoas. Pessoas narcisistas não se sentem incomodadas com a dor que eles causam na vida de outras pessoas, com o prejuízo, dificultando a vida dessas pessoas, dessas vítimas. Eles não se sentem mal vendo vocês mal. Pelo contrário, eles ficam bem com eles quando eles percebem que conseguiram afetar quem vocês são. Então, entenda uma coisa, uma pessoa narcisista, ela só consegue atingir você se você aceitar descer para eles o tempo todo que eles te chamarem, o tempo todo que eles convocarem você, o tempo todo que eles te ligarem, o tempo todo que eles reclamarem, o tempo todo que eles te alfinetarem. Todas as vezes que você ceder ao comportamento dessa pessoa narcisista, é onde eles conseguem atingir o seu emocional e enfraquecendo você, eles conseguem atingir você psicologicamente e afeta todas as outras áreas da sua vida. Então, os narcisistas, eles mexem com as suas reações. Sua reação é uma, mas ele quer fazer com que você reaja com eles mediante aos gatilhos que eles aplicam para alfinetar vocês. Então, eles vão sempre buscar uma reação de suas vítimas. Eles vão sempre buscar, não é uma reação comum de você querer responder ou falar alguma coisa para eles, não. Eles vão tentar buscar o pior lado que a vítima tiver. Eles vão fazer de tudo para fazer com que você exponha o pior lado do ser humano. Porque todo mundo tem um lado calmo e tem um lado explosivo. Todo mundo tem o seu limite. Nós sabemos disso. Mas o narcisista, enquanto ele não descobrir, enquanto ele não colocar para fora o pior lado seu, eles não sossegam. Então, eles vão fazer isso através das provocações. Eles vão provocando, até que a vítima ceda a um comportamento explosivo que ela certamente, no equilíbrio dela, ela não teria. Eles vão usar ciúme, que não existe. Eles vão te dar alfinetada, como eu falei. Eles vão jogar indireta. Eles vão ficar inventando coisas sobre você, sobre quem vocês são, sobre o seu comportamento, sobre onde você foi, o que você fez, com quem você esteve, por que você demorou. Inventando coisas que não são reais, para ver qual é a sua reação diante dessa mentirada toda. Vocês estão entendendo? Então, eles fazem e diz que a vítima está fazendo. Eles pisam e humilham e dizem que estão sendo humilhados e pisados pelas vítimas. Eles te provocam e diz que estão sendo provocados por vocês. Eu quero que vocês entendam como é que esse ser funciona para roubar o equilíbrio das suas vítimas. E eles fazem isso a todo o tempo, até tirar as suas vítimas do sério. E chega um momento que, se a vítima estiver desavisada, ela acaba colocando para fora o pior dela. Ela não planeja isso do nada acontece. Aí depois que o narcisista sai, ela fala: ai, não era para eu ter reagido dessa maneira, não era para eu ter falado, não era, eu tinha que ter suportado, eu já suportei coisa pior do que isso e eu venci, por que eu caí nessa? Quando vai ver, a vítima caiu por causa desse comportamento que são deles.
Então, se você acreditar nisso, que essas mentiradas todas que eles te contam, você acaba cedendo aos comportamentos que são dos narcisistas. E é aí que você, no caso, né, a vítima, ela começa a ficar, ela não é. Preste atenção, gente, nisso aqui. A vítima, ela não é. Ser é diferente de estar. Então, a vítima começa a ficar, tá? Ficar. Tanto que mexe nas emoções. A vítima começa a ficar estressada, amargurada, angustiada, para baixo, se abandonando, se deixando em segundo plano. Até então, a vítima está nessa posição de vítima. Ela conseguiu pegar esse sentimento que era do narcisista. Tudo isso por quê? Porque ela comprou essa ideia que o narcisista tentou aplicar nela, tirando ela do sério para ver as explosões. Após as explosões, vem essa outra reação de baixo sentimento que a vítima começa agora a manifestar na vida dela. Então, não compre essa ideia que são deles. São essas ideias que eles aplicam através dos gatilhos mentais que são deles para ver o pior de vocês. Mas graças a Deus que vocês entendem da maldade narcísica. Quando a vítima olha para ela e ela sabe do valor dela, ela está conscientizada de quem ela é. Então ela se posiciona no campo saudável da vida que é dela. Você está pronta para uma batalha, mas não uma batalha de guerra e do mal. Você está numa batalha pelo seu bem. Então você está posicionada. E você se posicionando ao seu favor, você não cai nessas aplicações abusivas do narcisista. Então os narcisistas não vão conseguir inflamar a pessoa que você é, te causando um caroço, desse caroço um tumor, e esse tumor cria uma raiz e depois leva anos para a vítima se curar. Então entenda uma coisa, é mais uma frustração para o narcisista, quando ele não consegue inflamar você através dos abusos que vem dele. É mais uma frustração para eles e é deles. Então, eles ficam com aquilo que são deles e eles vão entender, né, que você terminou bem com você, sem se sentir vítima deles. Isso aqui é muito importante, você não tem que se sentir todo o tempo vítima do narcisista. Eu sei que a gente passa pelo processo de vítima, mas a gente não vai morrer sendo vítima. Você entendeu tudo, entendeu as maldades, entendeu os gatilhos, entendeu os comportamentos, entendeu o jogo, entendeu as suas lacunas, né? As arestas que a gente precisa reparar na nossa vida como empata, para que o outro não venha invadir quem nós somos. Então, você vai terminar bem com você. E o narcisista vai ficar com a frustração deles. Porque o esclarecimento que você adquiriu em relação a pessoas tóxicas é muito maior, gente, do que as aplicações que eles fazem de manipulação para poder ver as suas vítimas sem paz, sem foco, sem brilho, sem vontade de viver. Vocês entenderam? O esclarecimento em relação a quem eles são é muito maior do que as manipulações dele. Então vença. Vença um narcisista cuidando do jardim da sua vida. Você pode vencer isso, se regando de bons pensamentos, se doando com mais qualidade. Porque narcisista só sabe ser narcisista. Nada mais, nada além disso. Então, onde há mentira, o engano, né? Essa falsa presença desse ser que se apresentou ao mundo das pessoas normais, é uma história mal contada e é muita mentira, porque nunca foi verdade. Ele apresentou um self que não existe e um self tão mentira que nem eles acreditam neles. Então, o narcisista não acredita na própria história que eles contam para ele. É a história do que eles vivem neles e nem eles acreditam. Então, eles buscam o quê?
externizar isso para a vida das suas vítimas, para que as vítimas venham validar essa mentira que são deles. Então, nunca se compara, nunca se iguala a um narcisista. Apenas seja a sua melhor versão. O narcisista induz as suas vítimas a descer, a se diminuir, para eles reinarem na maldade e reinar como se eles estivessem vencendo o bem que vocês carregam, e isso não é verdade. Porque o intuito deles, e eles sempre agem dessa maneira, tratando pessoas como se elas não fossem nada. Como se as vítimas não fizessem nada de bom e como se eles nunca fossem precisar de ninguém. É assim que narcisista trata as pessoas. E eles querem ver as suas vítimas sentindo isso que eles sentem e até, se não tomar cuidado, reproduzindo esse sentimento na vida de uma outra pessoa. E eles fazem isso para quê? Para ter domínio, poder e controle sobre a vida de alguém. Então, escute, seja você por você. O narcisista vai saber que eles nunca te fizeram falta, porque você já se dá o suficiente. Narcisistas são cegos psicologicamente, eles são cegos, gente. Que eles pensam que estão acima de tudo, de todos, estão acima do bem e do mal. E na ideia deles, ninguém nunca saberia lê-los. Será que eu estou falando a palavra certa? Ninguém ia conseguir ler eles na alma. Olha só, claro que consegue ler, é só estudar um pouquinho. Eu aprendo um pouco, você aprende um pouco e ambos caminhamos juntos. É só a gente observar. Então, o que você vê, na realidade, após tudo que te aconteceu, é o tamanho do ser narcísico, gente. O tamanho dele, é pequenez, o ser. Ele vai se desfazendo, ele vai se derretendo como se derrete um plástico no fogo. Essa aqui é a verdade. Some, desaparece. Que no fundo, você vai ver que se esse narcisista tinha algum poder, é porque você dava poder para ele, porque a gente dava poder para eles. Então, eles tentaram fazer com que vocês se sentissem aquilo que eles são. Mas vocês não precisam disso, porque vocês já são suficientes em vocês. E vocês não precisam se sentir reféns de nada nem de ninguém. Vocês já se sentindo bem com vocês, isso já é maravilhoso. Isso já é o suficiente, isso já é o bastante. Vocês não funcionam no controle dos outros, vocês funcionam no controle de Deus. E Deus está no controle da sua vida, da sua casa, da sua história e de todas as coisas. Então vocês podem pensar por vocês. O que nós estamos tendo é uma oportunidade de sermos pessoas melhores, de sermos pessoas grandes na nossa forma de se apresentar na vida. Então essa oportunidade está aí para todas as pessoas, mas nem todo mundo quer avançar, nem todo mundo quer crescer, nem todo mundo quer evoluir, nem todo mundo quer melhorar. Então aproveite você esse momento, cresça, floresça, seja feliz e entenda que você passou por uma aprendizagem onde você saiu do outro lado com vida, não aceitando permanecer no lugar de vítima. Isso é importante, porque o narcisista, ele busca a fragilidade da vítima para ir seduzindo ela pelo atalho que são deles. A todo momento, uma pessoa narcisista, ela vai te apresentar uma terrível fome de poder, controle, domínio, mentira, manipulação, gaslight e outras coisas mais que eles aplicam. Porque eles vão buscar isso todo o tempo, porque a única pessoa na mente deles que merecem ser beneficiada é somente eles. O mundo tem que girar em torno deles. Tudo que eles fazem em benefício próprio. Não é por causa de você, não é para te ajudar, não é porque gosta de você. Isso não é verdade. Então a gente aprende a fugir de gente que só vem para acrescentar o pior, pelo amor de Deus. A gente aprende a fugir, a distanciar. Gente que se aproxima só para trazer problema e nunca apresenta uma solução, a gente não precisa disso.
Uma hora a gente grita, chega. E quando a gente grita, chega para essas coisas, a gente começa a melhorar quem nós somos. A gente começa a valorizar a pessoa que nós já somos em nós. Pois quanto mais você for bom para os outros, entenda isso, pior você vai ser para você. Escute isso, eu estou falando para vocês coisas que eu já vivi, experiências que eu já passei. Quem é bom o tempo todo para todo mundo, uma hora ele vai procurar nele e não vai ter. Eu não estou dizendo que vocês têm que ser pessoas ruins, mas vocês têm que dosar à medida que vocês falam sim, posso, vou, tenho, ok. A vida não funciona desse jeito. Então, você tem que ser boa para você. E outra coisa que eu falo com muita clareza para vocês, eu nunca vi gente boazinha demais viver em paz. Toda pessoa que é boazinha demais, que se dá demais e que não coloca limite para o outro, ela sempre vai sofrer um dano, ela vai descer ladeira abaixo, porque o outro ainda faz questão de empurrar ela, pelo simples fato dela ter bons sentimentos. Então, a gente vai melhorar a nossa visão interna de quem nós somos e de tudo que diz respeito, né, à nossa personalidade, à nossa vida e aquilo que a gente quer pra gente. E entender que vocês são pessoas especiais, vocês merecem um tratamento com qualidade, um tratamento com respeito e merece estar no coração de alguém que te ama, mas que não vai usar os seus sentimentos. Então tenha pensamentos claros, né? Porque pensamentos claros gera ações mais saudáveis e a gente vai aprender a buscar mais do melhor. Isso mesmo. Para que a nossa vida, a gente venha viver ela com mais gratidão, com mais graça, com mais perseverança, com mais fé, aprendendo a passar uma borracha naquilo que foi ruim. Mas não é reclamando, é adquirindo experiência da fase ruim que você viveu e saber que passou, ficou no passado e ninguém vive no passado. Mas isso te fortaleceu. Então, gente, uma pessoa narcisista, ela é enterrada na própria mentira dela, em vida, tá? Em vida mesmo, andando. Porque quando eles querem destruir a vida de uma vítima, principalmente se a vítima for mulher, eles vão usar a cama, vai usar o sexo, vai usar a sedução, vai usar a mentira, gente, vai usar tanta coisa, vocês não têm noção do que eles inventam para entrar na vida de uma vítima e depois destruir essa vítima se ela tiver naquela fase de carência, né, de romantismo, de companheirismo, onde ela realmente busca por um companheiro, isso é normal. Qualquer uma pessoa normal gostaria de ter uma boa companhia do lado, é normal, isso não é erro seu. Você não errou quando você procurou alguém para caminhar com você. A única coisa que você não sabia é que você estava se envolvendo com uma pessoa narcisista. Então, o que acontece? Na realidade, se a gente for parar para pensar direitinho, o narcisista, ele é enterrado pelo próprio órgão genital dele. Deus que me perdoe se eu estiver pecando, eu peço até perdão a Deus. Porque enquanto eles pensam que estão usando as pessoas, usando os outros, eles estão usando o próprio órgão deles para passar a imagem de uma pessoa, quando eles estão na cama com essa companheira, que eles não são, que eles não têm, que eles não vivem. Tudo é a vítima que vai fazer, que vai se esforçar, que vai doar e que vai viver. Eles são consumidos pela própria mentira deles, gente. Isso é assombroso, isso é maligno, isso é perverso. Isso é sem vida alguma. A gente repreende isso em nome de Jesus, não há vida nisso. Eles abusam, usam da bondade das pessoas, jogam com o emocional das pessoas, com o emocional das suas vítimas, né? Principalmente, como eu falei, se for mulher, aonde eles entram com o destrutivo, com o negativo e usam a cama, usa sim, por causa do momento de fragilidade dessa vítima. Mas eles não estão ali para ficar, eles não vieram para somar, não vieram para abençoar, é só um jogo. E essa vítima passa a ser para esse narcisista apenas mais uma pessoa. Só que na mente da vítima, o narcisista não é só mais uma pessoa. É uma pessoa que veio para ela amar, para somar. É por isso que a vítima toma esse susto e quando ela assusta, ela está presa ao narcisista. Porque na mente da vítima, todo mundo é normal. O mundo tem maldade, mas nem todo mundo é tão ruim assim. Que nós aprendemos a ver o outro lado dessa maneira, né?
Mas entenda que narcisista é realmente maldoso e eles vai jogar com a fraqueza das suas vítimas. Então a gente vai aprender que a gente merece ter uma relação saudável, que a gente é saudável, que você merece crescer. E a vítima, distraidamente, ela aposta todas as fichas dela nesse narcisista sem saber, né, que esse ser já teve outras vítimas antes dela e que tramou tudo por trás mesmo antes dele se aproximar dela, ele tramou a chegada dele na vida dessa vítima. A vítima não sabe, mas foi tudo muito bem tramado antes de chegar. Então, são sim pessoas infelizes, precisam permitir usar-se. Olha que coisa horrorosa. Eles permitem usar-se. Eu me uso. Que coisa horrorosa, né? Eu me uso para o meu próprio benefício. Eu vou fazer esse sacrifício fingindo ser aquilo que eu não sou, só para eu ter uma porta de entrada, pelo amor de Deus. Você não jogou, você entrou com o seu melhor e o narcisista jogou com o pior dele. Então, no final, você descobre que narcisista não é saudável psicológico, não é saudável emocional e nem saúde sexual narcisista tem. Tudo ali era um jogo. Para o quê? Invalidar as pessoas que são sãs e que buscam viver uma vida de paz, de tranquilidade e de sucesso. É por isso que eles se aproximam de pessoas que são bem resolvidas nelas, tá bom? Agora que está esclarecido, muito obrigada pelo seu carinho, pela sua atenção. Estou deixando aqui o meu abraço e até o próximo vídeo.